De longe sou transfóbico, sempre respeito as pessoas e o estilo de vida, e o estilo e a modalidade sexual que quer adotar na vida. Não tem problema nenhum para mim a senhora se vestir de mulher, sendo homem, se vestir de mulher, passar batom, seu cabelo é muito bonito, a senhora tem aí um silicone, não sei, agora, querer ocupar uma equipe masculina, a senhora é mulher, a senhora é homem, querer ocupar uma equipe feminina é privilégio, não é excludente, é privilégio. Privilégio de uma minoria que procura se aparecer, procura se vitimizar, procura querer ter mais privilégio que as outras pessoas. Muito bem, tempo esgotado. A Nani quer fazer uma observação, Nani, sobre a fala? Não, eu só quero fazer uma observação que a Isabeli é uma mulher. Vereadora Isabeli. Ela é uma mulher, ela não é um homem. Eu concordo com a Nani. Uma mulher em corpo de homem, Nani. Acho que o vereador, com todo respeito ao vereador, acho que o vereador exagerou. Isabeli, agora o seu tempo. Obrigada, Caio. Obrigada, Nani, aí pela defesa. E realmente, né, a gente fala volta e meia, a estrutura transfóbica tenta cada vez nos calar e nos invisibilizar mais com essa negação de que mulheres trans não são mulheres. Pode o vereador gostar ou não, pode o vereador querer ou não, pode o vereador entender ou não. Que, aliás, eu acho que a ausência de raciocínio lógico do vereador faz com que ele tenha essas falas e essas atitudes excludentes e transfóbicas, né? E eu tenho digo isso com muita tranquilidade. Mas respondendo à pergunta do Covre, né, uma pergunta mais técnica, ao que eu já pesquisei, ao que eu não sou inserida no campo do esporte, então eu não consigo falar assim com muita propriedade, mas o que eu me aprofundei, o que eu me pesquisei, dentre as minhas pesquisas, é que há sim, viu, Covre, há estudos que apontam e que indicam que não existe esta vantagem, por exemplo, de mulheres trans em relação às mulheres cis, desde que tenha acontecido uma hormonoterapia, como é para ser nos corpos, as modificações de mulheres trans que se descobrem, isso para ficar no âmbito das mulheres, né, de mulheres iguais a mim, por exemplo, né, que se descobrem trans e logo partem para o tratamento hormonal, elas logo fazem o bloqueio da testosterona, né, isso antes mesmo da puberdade, né, para evitar as modificações que a gente considera, né, entre aspas, no campo do masculino, e com isso introjetar, então, ao invés da testosterona, o estrogênio, né, que faz com que as modificações e que os corpos dessas mulheres, elas fiquem em patamares mais ou menos iguais ao das mulheres cis, né, ou seja, das mulheres que não são trans, né. Então, há estudos que já indicam que mulheres trans não possuem de fato essa vantagem, ou isso que o vereador quer chamar de privilégios, né? Que seria uma suposta vantagem em relação às mulheres cis. Eu sei que há estudos também que apontam o contrário, então esse assunto é bem polêmico, é bem controverso, há muito que se discutir, há muito que se pesquisar, há muito que se avançar ainda nesse estudo. Mas o que a gente tem que dialogar aqui, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, é que projetos como esse ensejam a exclusão, sim, de pessoas trans em mais uma das áreas da nossa sociedade, que é o campo do esporte. Ora, a gente não defende aqui que o esporte, ele salva, ele modifica vidas, né? Ele livra pessoas de destinos imperfeitos, por exemplo. Por que a gente não pode garantir a inclusão de pessoas trans, sendo que a própria ciência já vem demonstrando que não existe essa vantagem, né? O Comitê Olímpico Internacional, ele coloca como regra que seja apresentado testes hormonais de pessoas trans a cada 1 ano, por exemplo. Isso que até pouco tempo atrás, este mesmo comitê exigia que para pessoas trans participar do mundo do esporte profissional, teriam feito a cirurgia de redesignação. Ou seja, né, como eu já li aqui vulgarmente falando, como eu já li aqui na caixa de comentários, cortar fora, né? Era obrigatório cortar fora para que mulheres trans pudessem ser inseridos. Isso já não é mais uma obrigatoriedade, mas é obrigatório ainda a comprovação do tratamento hormonal, do bloqueio de testosterona e dos níveis
né, de estrogênio para similar, né, para ficar iguais ou pelo menos em pé de igualdade em competição com mulheres cis. Ou seja, o que um projeto como esse quer na verdade, não é discutir o tema de fato, e sim já partir para uma atitude drástica, que é a da exclusão. E eu queria lembrar ao vereador que privilégios trans existem só se for na sua cabeça, vereador, porque privilégio trans, a gente vive ainda num país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. 92% da população de travestis e transexuais só tem a prostituição como forma de trabalho e renda. Quem dirá aquelas que chegam no mundo do esporte, por exemplo, né? A expectativa de vida de pessoas trans e travestis no Brasil, o movimento social definiu e chegou aos seus estudos e aos seus patamares, que é de 35 anos. Então nós vamos criar mais uma regra, mais uma legislação para excluir essa população? Isso não é outra coisa. Não podemos chamar de outra coisa essa questão, a não ser de transfobia, vereador. Educador